bem, né, gente? Então, a gente marcou com você. Ensina pra gente como é que é esse enganar, então. A gente marcou essa conversa com você e você escolheu falar sobre empreendedorismo, liderança feminina. Por que você escolheu esse assunto? Como que isso te toca? Jora, acho que é do dia a dia da minha vida, né? É uma coisa muito orgânica pra mim. E, na verdade, eu nem tinha me dado conta até na nossa primeira live, lembra? Quando começou esse negócio de pandemia, que você me convidou e aí veio o Forchi, vieram outros projetos. Mas é uma coisa tão intrínseca, assim, pra mim, tão natural, que eu achava que era natural pra maioria das mulheres. E não é. Passar, vivenciar algumas situações, uma série de coisas, né? E falar disso, mais do que falar do sucesso, mais das vulnerabilidades, das dores, como é que a gente faz para atingir, né? Então, me caiu a ficha nisso. Eu falei, poxa, mas ainda mais eu, né? Trabalhando na área de tecnologia, que é uma área muito masculina. Mas eu nunca me atentei muito a isso, porque como a gente, né, nós somos em 14 netos, né? Mais menino, cresci na rua, brincando com os moleques. Então, conviver no meio masculino, para mim sempre foi muito natural. Foi mais fácil. Foi mais fácil. Então, trabalhando na área de TI, em grandes empresas e com muitos homens, nunca me assustou. Eu comecei a me dar conta disso. O primeiro projeto que eu tenho, né, que relacionado à mulher é o Women Wine, onde eu comecei a estudar sobre vinhos. Eu falei, poxa, por que não tem mais mulher falando sobre vinho? À medida que eu fui conhecendo mais sobre vinho, eu queria compartilhar disso, né? E as meninas mandavam WhatsApp perguntando como é que era, e pedindo dica. Eu falei, por que as mulheres não fazem curso de vinho? Realmente, na época, que agora tem muito mais mulher, tem muito mais curso, tem muito mais sommeliers mulheres, né? Mas quando eu comecei a estudar, não tinha. Tipo, era eu, mais uma mulher, então só eu num grupo de homens, e aquele glamour, aquela frescura toda, eu percebi que as mulheres se sentiam intimidadas. Aí eu falei, poxa, então já que não tem confraria de mulher, então vamos criar uma confraria de mulher. Foi meio assim, mas eu nem imaginei fazer disso um business. Nem imaginei, eu falei assim, como é que eu faço? Não vendo vinho, não tenho restaurante, mas tem conexões. Então foi mais ou menos assim que surgiu, porque eu queria companhias para beber que apreciassem, né, e falassem da cultura do vinho. E foi assim que surgiu o Women Wine. Mas eu não tinha noção, né, do que é natural para mim, das coisas, das escolhas, das minhas formações, das minhas decisões, que às vezes é um desafio para uma outra mulher, né? E que não é que não seja para mim, talvez necessidade, cada um tem a tua história, né? Me fez enfrentar aquela situação por N razões, né? Quais são os principais desafios que você enxerga hoje nas mulheres? Não sei se é específico nas mulheres, mas acho que todo ser humano, questão emocional, né? Então você fala assim, até quando você pergunta, por que falar de liderança feminina? Porque, na verdade, a gente fala do feminina porque é importante, por eu ser mulher, eu tenho essa voz e essa bandeira das mulheres que eu levanto, mas a liderança em si, ela passa pela parte emocional. E demorou muito para eu me dar conta disso. Eu já falei isso algumas vezes em alguns projetos que eu participei, porque durante muito tempo, né, a minha fuga foi o trabalho. Sempre fui muito workaholic, né? Então para não me olhar com as minhas questões emocionais, até quando mais nova, foco no trabalho, estudo, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de trabalhar, porque eu quero X posição numa empresa, eu sempre gostei do mundo corporativo, e a hora que eu for CEO, tiver capa da Forbes, for na capa da Forbes, aí eu vou ver o que eu vou fazer. E aí quando eu fui galgando, né, crescendo, né, e assumi uma posição executiva, eu falei, cadê a felicidade? Que era pra estar aqui, olha, não tá. Só. Entendeu? E emocionalmente toda balada, né, de relacionamento, de frustrações, de várias coisas. E você no fundo sabe o que você precisa se olhar, que você não quer. Porque tem o apego, tem os ganhos, mesmo na dor a gente tem ganho, não é não? Muitos. Né? Então, porque assim, você busca também grana, por que não? Também. Você busca grana. Também. Sim. Você busca, de repente, um status. Exato. Por que não? Não é errado. Não, e foi muito bom, porque hoje, por exemplo, eu tenho essa estabilidade, entre aspas, né, profissional, mas o que eu construí na minha carreira me dá possibilidade de fazer algumas escolhas do que eu aceito e do que eu não aceito. Que se eu não tivesse construído isso no decorrer da minha vida, eu talvez não tivesse essa liberdade, porque o dinheiro traz liberdade. Claro. Né? Vamos dizer que não sejamos hipócritas, mas assim, mas é isso. A questão é o como que a gente vai lidar com isso. Então, hoje, com 41 anos, eu reavalio, né, o que faz sentido realmente pra mim ou não, mas grande parte da minha vida não. E o ponto eu acho que o que muda, a chavinha que mudou foi por que eu tô fazendo isso, né? A minha vida, e é óbvio que o ego tá muito envolvido sempre, tá presente em tudo, né? Entendi. Mas assim, não é só pelo ego.
sabe? É a questão de gerar impacto. Para mim tem outros valores, outras coisas são importantes relacionadas a mim. E o que eu me permito sentir e o que eu não quero mais sentir, o que eu não quero mais viver. Então, por isso que assim, a liderança, a gente só consegue liderar um time, influenciar outras pessoas, gerar impacto de verdade se a gente sabe quem a gente é, como é que nós estamos liderando a nossa vida. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Autoconhecimento. Conhecimento. Uhum.